Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título As 7 Virtudes Espirituais da Mulher Sábia. Livro base para esta ministração é o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que nos diz: a palavra do Senhor diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas em que condições o Senhor reconhece a sabedoria da mulher? Porventura, o Senhor está referindo-se à mulher culta, de desenvolvimento intelectual, que possua formação didática? Certamente não. No que diz respeito no livro de Salmos, a palavra do Senhor afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e com os humildes está a sabedoria. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra faz alusão à mulher dotada de humildade espiritual na presença do Altíssimo, como Sara, mulher estéril, sendo da idade de 90 anos, e tendo cessado o costume das mulheres, mas cheia de fé e temor a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não duvidou da promessa do Senhor em lhe abençoar, dando-lhe um filho em sua velhice, colocando-a como mãe das multidões das nações, pelo concerto que o Senhor havia feito com o seu marido, o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, sendo esse da idade de 100 anos. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Exemplo também a sabedoria de Ruth, que após ter ficado viúva e vendo sua sogra órfã, apegou-se a ela, recusando em voltar para o conforto da casa dos seus pais, terra onde nascera, optando em acompanhar e amparar a sua sogra em sua aflição, acompanhando a um povo que dantes não conhecia, e foi galardoada pelo Senhor pelo seu feito e pela sua sabedoria. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não poderíamos deixar de sublimar a sabedoria de Ana, quando atribulada, humilhada e excessivamente irritada pela sua competidora, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aconteceu que na mesma noite o Senhor se lembrou de Ana, e concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel. O Senhor honrou a sua fé, a sua humildade, a sua sabedoria em buscar no Senhor as suas precisões e alívio das suas angústias e tribulações. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Precisamos enfatizar também o delírio de algumas mulheres nécias, que pela insensatez transpassaram a si mesma com muitas dores. Foi o caso da mulher de Ló, quando o Senhor fez cair fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Essa mulher, em seu desvario e desobediência, olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Acontecimento semelhante ocorreu com a mulher de Jó, a qual, não conhecendo os propósitos do Senhor, acabou por blasfemar contra ele, dizendo a Jó: ainda retens a sua fidelidade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó, porém, repreendeu-a, porque falava como uma louca. E tudo isso não pecou Jó, e pelo Senhor foi agraciado. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Necessário é referenciar também o delírio de Safira, mulher de Ananias, a qual, em cumplicidade com seu marido, ambos foram flagrantemente apanhados em mentira ao Espírito Santo de Deus e morreram, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Algumas das virtudes espirituais da mulher sábia. No que diz respeito no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 31, que nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho,
e de bom grado trabalha com as suas mãos. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, sábia. A mulher virtuosa é sábia em todos os seus caminhos. É sábia com sua família, com seu esposo. Miriam foi uma menina que mostrou coragem. Foi fiel, temente, vigilante e, acima de tudo, sábia. Ela teve uma grande virtude também, uma mulher de iniciativa, e por conta disto, sempre se saiu bem em tudo o que iria fazer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No que diz respeito no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e no que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, quando não pode mais esconder seu filho, Moisés, Joquebede o colocou em um cesto de juncos e o lançou no rio. Miriam não se conformou com a situação e prostou-se de longe para ver o que haveria de acontecer. Ela confiou no Deus de seus pais. Sabia que ele faria alguma coisa em favor do irmãozinho. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ela foi sábia, intervindo junto à princesa quando encontrou o menino. Irei chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti. E foi o que aconteceu. Devemos orar e pedir a Deus que ilumine nossos corações com palavras sábias. Amém? Há na Bíblia 246 vezes a palavra sabedoria. O próprio Salomão declara isto. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se ela também não fosse vigilante, não teria opinado sobre o destino de Moisés. Em segundo lugar, iniciativa. A mulher virtuosa deve ter iniciativa. Miriam, nos diversos episódios da Bíblia, teve iniciativa e vemos isto claramente, onde ela providenciou uma hebreia, sua mãe, para tomar conta do bebê. Assim devemos ser, não medir esforços para resolver uma causa, ter iniciativa nos vários aspectos de nossa vida, seja para ganhar almas, trabalhar na obra, ajudar nas economias da casa, defender os seus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, espírito voluntário. Além disto, a mulher virtuosa deve ter o coração voluntário. Miriam não mediu esforços para ajudar quem dela necessitava, como foi o caso do seu irmãozinho. A mulher virtuosa deve ter o seu espírito voltado para ajudar, para socorrer, auxiliar, não importando-se com quem quer que seja, ou para quem seja. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A vida de Miriam fala muito a nós, mulheres. Ela era cheia do Espírito, mas isto não a impedia de viver uma vida normal. Trabalhava, ajudava os seus e o seu esforço teve a recompensa ao ver o vaso de bênçãos que seu irmão Moisés se tornou. Já de idade, frente ao mar, do lado as montanhas, atrás Faraó. Deus
deu-lhes a vitória a Moisés, tocar nas águas, e o mar se abriu. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando temos a vigilância, a sabedoria e a iniciativa, colheremos os frutos de nossa perseverança como Miriam colheu. Ela dançou e cantou, louvando a Deus pela vitória. Isto retrata-nos que não importa a idade para fazermos algo para Deus e que nem devemos nos abater pelo cansaço. Devemos orar e esperar pela vitória, embora ela demore a vir. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. O exemplo dela nos leva a pensar em quantas vidas precisamos socorrer, tirar das prisões dos juncos, e talvez deveremos começar a partir de nosso lar. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, comunicativa. Esta deve ser uma das qualidades das mulheres virtuosas. Ouvir os seus, saber de seus medos, problemas, dificuldades, ter um bom diálogo com seus filhos e esposo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em quinto lugar, zelosa. A mulher virtuosa deve preocupar-se com a sua aparência, procurando sempre estar bem produzida para seu esposo e com a limpeza e organização de seu lar e de seus filhos. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em sexto lugar, amorosa. O amor é o tempero de tudo. Amor para com os seus, para com a obra de Deus. E amor para consigo mesma. A mulher virtuosa deve amar-se. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em sétimo lugar, é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ela percebe que o seu ganho é bom, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Levanta-se seus filhos e lhe chama afortunada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas dominas. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor
essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Os deveres das mulheres cristãs. No que diz respeito ao livro a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, nos diz que as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, penteados mirabolantes, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Confirmado na Carta Universal de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que nos diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. E na carta a Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, nos diz que a palavra exorta as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. No que diz respeito ao livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13, que nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças, nem tampouco apresenteis os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Portanto, o Senhor exalta a mulher sobre o seu dever e procedimento, e alerta que a sua beleza seja no seu modo de agir, na pureza e santidade do seu coração, simplicidade no exterior do seu corpo, liberta e desprovida de toda vaidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que não se apegue à vaidade e aos costumes mundanos, que não se envolva em contenda e não ande na loucura das paixões infames. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Você, mulher, para ser bela na presença de Deus, não precisa acrescentar e nem deduzir nada no seu corpo. É impossível você dimensionar o seu valor. O amor que o seu Deus tem por você, ele só olha para o seu interior, para a singeleza do seu coração, o que você fizer para ornamentar o seu exterior.
não tem valor algum para Deus. Aliás, ele abomina toda vaidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor assegura com clareza que a beleza da mulher não está na moldagem dos seus cabelos, pela habilidade do artifício, no fino trato da sua pele ou na extravagâncias das suas vestes. Porque você já tem a luz de Cristo que alumia o seu rosto e faz a diferença entre você e as que não temem a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas quando você se dá ao uso de pinturas, maquiagens, joias para melhorar o seu visual, para apresentar-se bem esteticamente, esses acessórios produzem um efeito contrário. Ofuscam a luz que há em você, porque são coisas inúteis e vãs que desagrada ao Senhor, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e esse templo tem que ser íntegro, puro, santificado. Deus não olha para a sua beleza exterior. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. No livro de Eclesiastes, a palavra do Senhor nos diz que toda vaidade é aflição de espírito, mas a mulher que tem compromisso com os mandamentos de Deus tem paz no coração e precisa ter consciência disso. Precisa saber que a sua beleza não está na aparência física, mas no desprovimento de toda vaidade, que muitas de vós estão sujeitas. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A sua beleza está na sabedoria de servir a Deus com toda humildade, santidade e na obediência dos mandamentos do Senhor. Precisa se conscientizar da sua fundamental importância no seio familiar e ter a confiança que, pela sua sabedoria, vai trazer um relacionamento harmonioso de paz para dentro da sua casa. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. No que diz respeito, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos diz: Vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. No que diz respeito ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20, que nos diz: a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A recompensa para o homem que teme ao Senhor. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 128, versículo 3 e 4, que nos diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nosso coração. Deus os abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus.